pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou incumbida de compartilhar a palavra desta semana com vocês, queridos adolescentes da The New Life. Me sinto muito privilegiada, que honra estar aqui. E hoje é um tema que eu amo. Hoje é sobre identidade e propósito. E eu gosto de falar sobre identidade e propósito, gosto de estudar, gosto de ouvir sobre isso. E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Sobre o propósito que Deus criou para cada um de nós. Deus criou cada pessoa com um propósito específico. E além deste propósito, Ele deu para nós dons e talentos para nós usarmos com o propósito de servir os outros. Então, o dom que você tem, ele não é para benefício próprio, ele é para edificar a igreja de Cristo, é para edificar o corpo de Cristo. E hoje eu gostaria de ler uma palavra aqui, que é a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, que diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Hoje, nesta passagem, Pedro ele estava escrevendo para a igreja primitiva. E ele escreveu esta carta à igreja primitiva, por quê? Porque essa igreja estava sofrendo grande perseguição. Então, através dessa carta, ele encoraja aqueles cristãos a não se cansarem, mas que eles permanecessem firmes na fé que eles tinham e que eles fossem mordomos fiéis daquilo que Deus tinha dado para eles, dos dons que era para benefício dos outros. Então, qualquer que seja o dom que Deus tenha te equipado, pode ser pregação, pode ser ensino, pode ser música, pode ser tipo atos práticos de serviço, tudo isso Pedro nos orienta, deve ser feito com amor, na força de Deus e para glorificar o nome dele. E tem um pensamento do Francis Chan, aquele que escreveu o livro Crazy Love. Ele diz assim, nós temos um Deus que é criador, não duplicador. Isso é, Deus, quando ele criou você, ele criou apenas você. Ele não fez uma réplica de você. Ele não fez ninguém igual a você. É como se aquela forma ele jogasse fora. Então, você é somente você. Nenhuma pessoa que ele criou, nós também temos que entender isso, é a representação perfeita de Deus. Ninguém pode refletir adequadamente a plenitude de Deus. E a gente vê essa verdade ilustrada na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ele fala sobre a igreja como um corpo. Isso é, como é o corpo de Cristo, cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo. Assim como no nosso corpo, o minguinho tem a sua função, o polegar tem a sua função, os pés, a cabeça, a orelha, cada um tem a sua função. E se nós perder, pode ser com um pedacinho desse minguinho, todo o corpo vai padecer. E aqui há uma grande lição, que nós somos obrigados a trabalhar juntos para dar uma imagem mais coerente de Deus, já que não dá para refletir adequadamente a plenitude dele numa pessoa. Nós, como corpo, como unidade, nós podemos trabalhar juntos para dar essa imagem mais coerente de Deus. E quando uma pessoa está tentando entrar no dom de outra pessoa, todo o corpo perde. É como se o minguinho quisesse fazer o papel do nariz.
quando nós negamos o trabalho que Deus está fazendo em nossas vidas e nós fingimos ser alguém que nós não somos, nós vamos nos cansar. Nós não vamos aguentar. Por quê? Porque nós temos a nossa função específica. E quando se trata de caminhar com Deus, nós temos que estar abertos ao que Ele deseja realizar em mim e através de mim. Nós precisamos permanecer no caminho que Ele projetou para nós. Quando você tenta se desviar para o caminho de outra pessoa, você pode perder algumas das boas obras que Deus reserva para você. Você tem que aprender a abraçar as coisas que tornam exclusivamente você. Você tem que viver isso na sua plenitude. Mas quando você almeja o talento ou o dom de outro, você inveja, ou às vezes até você critica, mas na verdade é porque você gostaria de estar fazendo aquilo, você deixa de ser você. Você tem que aprender a apreciar o que o outro tem, mas também apreciar aquilo que Deus deu para você. Você tem que valorizar-se, você tem que amar e entender que você tem algo para oferecer para esse mundo. Olha, um outro problema que eu vejo também é que nós temos como cristãos uma mania de comparar-se uns com os outros. A gente compara a nossa fé, quem é mais crente, quem é menos crente, às vezes através da veste, às vezes através da música do que o outro ouve, às vezes talvez do número de eventos relacionados à igreja que nós participamos. É como se nós estivéssemos usando um barômetro para medir a intimidade do outro com Deus ou a nossa própria. Mas a verdade é que a intimidade com Deus não é avaliada através dessas coisas. É verdade que nós temos que ter uma prática contrária ao padrão desse mundo. Nós temos que usar o padrão de Deus. Nós temos que fazer diferença nesse mundo mundano. Mas só que em vez de nós ficarmos comparando a fé, ou quem é mais crente ou menos crente, ou trabalhar para ser como a pessoa que você acha que é super cristã, nós na verdade temos que aprender a sermos fiéis ao que Deus nos chamou para fazer, minuto a minuto, dia a dia. Nós não temos que invejar aquilo que às vezes a gente acha que é melhor ou mais digno ou mais chique ou mais alto. Não, não perca tempo tentando viver a vida de outra pessoa. Tem um pensamento do Steve Jobs que diz assim, ó, seu tempo é limitado, não perca tempo tentando viver a vida de outra pessoa. E essas palavras, elas fazem muito sentido, porque Deus, ele quer que nós passemos a vida sendo quem Ele nos criou para nós ser. Olha, Ele quer que nós passamos a vida sendo quem Ele nos criou, conforme a imagem do Filho dele, Jesus Cristo. Sabe, Deus, Ele está em missão para nos transformar no povo único que Ele nos chamou para ser. Existe apenas uma pessoa no universo que pode ser você. Sabe quem é? Você. Só você que pode ser você e aquilo que Deus projetou para que você fosse. Um exemplo de alguém na Bíblia Sagrada que entendeu que ele não deveria usar armaduras de outro, nem vestimenta, foi Davi. Lembram quando ele foi levar comida para os seus irmãos naquele campo de batalha contra os filisteus, e aí ele vê o gigante Golias insultando os judeus, o Deus que eles serviam, e ele então chega na presença de Saul e diz assim, olha, deixa que eu vou lutar contra esse gigante. Então Saul pergunta a ele, mas qual é a tua experiência
como que você pode ir? E ele diz assim, eu vou em nome do Deus de Israel, no nome do Deus vivo de Israel. Daí Saul, preocupado, quis dar a sua armadura, as suas armas, mas Davi recusou. Por quê? Porque ele entendeu que ele não seria ele se ele usasse a armadura de Saul. Ele precisava usar a armadura que Deus lhe deu. E qual era a armadura? Era um estilingue e umas pedrinhas. Mas a verdade é que ele teve experiências antes para ele ter convicção de quem ele era naquele momento, porque ele mesmo disse a Saul, olha, eu já livrei as ovelhas do meu pai de ursos e leões, então agora eu estou indo em nome do Senhor Todo-Poderoso, não venho. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu não estou vindo em nome de outra pessoa com quem eu estou tentando ser. Isso não é tremendo? E aí é uma grande lição para nós, para que você e eu, que a gente deixe o Espírito Santo desenvolver em nós esse slingshot, para que a gente possa trazer glória para o nome de Deus através da nossa vida, através dos nossos dons, dos nossos talentos. Como eu disse, nós podemos admirar o talento dos outros, mas nós temos que aprender a ser quem nós somos, porque se você não ser quem você é, ninguém mais pode. Pregue como você, lidere como você, cante como você, crie estratégias como você e sirva as pessoas como você. No meio de você ser você, o Senhor vai fazer coisas extraordinárias, porque o Senhor Jesus vai aprofundar você no amor dele e vai cumprir o chamado único que ele tem na sua vida. Mas é verdade que existem momentos que nós achamos que é mais simples fingir ser alguém que nós não somos. Mas a verdade é que todos nós, eu e você, temos algo a oferecer. Você tem algo que é apenas seu para oferecer ao mundo. Então pense nisso, não rejeite-se mais, valorize-se e entenda que os dons e talentos que você tem é para servir o próximo e para glorificar o nome de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima reunião, se Deus quiser. Um grande abraço.